Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Aqui quem fala é Felipe Barbosa, dono do operacional e dono do canal H2. Beleza? Hoje eu estou gravando, desculpa a demora para gravar a segunda aula, mas hoje eu estou gravando a segunda aula para o nosso operacional em H2. Na primeira aula, se você não viu ainda, eu vou colocar o card aqui em cima para você dar uma olhada e entender como é que funciona as retrações. Beleza? Ótimo. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem interessante, que são os rompimentos de zonas em H2, tá? Por exemplo, na aula passada eu falei que não é simplesmente fazer as marcações em H2 e esperar ela tocar em suas respectivas linhas, né? Porque muitas das vezes, quando ela tocar essa linha, ela não trará pra gente uma retração, mas sim um rompimento. Então hoje nós vamos falar sobre rompimento e vamos também aprender a trabalhar com pullbacks, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o que são pullbacks e o que são rompimentos de região. E para você entender isso, você precisa primeiramente aprender a fazer as marcações. Então para você primeiro fazer essas marcações, que inclusive deu um sinal bom aqui agora, que ele respeitou a região, eu quero que você clique no card lá que apareceu lá antigamente e aprenda a fazer essas marcações. Beleza, vamos recapitular tudo aqui. As marcações em H2, elas são pontos estratégicos, pontos específicos, zona de extremidade, que nos tornam a dizer que são pontos específicos de retração. Mas como eu acabei de falar na aula passada, essas linhas também elas funcionam como suporte e resistência. No caso, eu identifico essa linha bem aqui, por exemplo, é onde o preço está, como suporte. Inclusive obedeceu aqui agorinha, perdi a oportunidade, né? Mas obedeceu. Então é um suporte. E essa região aqui em cima eu considero ela uma resistência. E assim como qualquer resistência e suporte, ela também pode ser rompida, tá? Então a gente vai entender hoje o que são rompimentos. Rompimentos, ela é uma impulsividade no mercado. Tá, então vamos supor que nós temos uma resistência, um suporte, uma resistência e suporte. Então uma hora ou outra, quando ela formar essa lateralização de mercado, dando pra gente retrações, o que vai acontecer? Ela vai começar uma zona de impulsividade, né? E vai romper a região. Essa forma de impulsividade aqui, de ganho de força, é o que nós chamamos de rompimento, tá? Então aqui aconteceu o rompimento nessa região aqui. Então a zona de suporte, a zona de resistência, perdão, ela foi rompida. Então ela obedeceu uma vez, obedeceu duas vezes, então deu duas vitórias pra gente. E na terceira vez aconteceu o que nós chamamos de rompimento. Beleza. Então, para você entender, para você que é iniciante aí, você tem que entender uma coisa aqui. Primeiro, que ela é uma resistência. E se a resistência for rompida, você vai ter que fazer uma reversão. Ou seja, o que era resistência, ela vai virar suporte, tá? Suporte. Então é isso que você vai fazer sempre. Então era resistência, agora virou um suporte em H2. Entendeu? É isso que você vai fazer agora em diante. E se ela é suporte, qual é a função do suporte? É jogar o preço para cima. Beleza? Então a região ela está rompida ali. E o que ela vai fazer? Antes dela fazer a busca da nova resistência, porque ela era resistência e vai atrás de outra resistência agora, ela vai fazer um movimento que nós chamamos de pullback, que é quando ela rompe a região. E antes dela continuar a tendência, a subida, ela vai fazer essa puxada e depois vai continuar subindo. Esse movimento que acabou de fazer essa puxada, esse pequeno impulso, essa pequena corretividade, nós chamamos ela de pullback, tá? E é nesse pullback que nós vamos fazer nossas operações, tá? No caso aqui, como ela é uma resistência e ela rompeu a região, nós faríamos uma operação aqui de compra, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então esse daqui é o pullback, uma região de compra. Ótimo, beleza.
Agora que você entendeu o que são pullbacks e o que são regiões de rompimento, nós vamos aprender agora como trabalhar ele em nossas marcações, porque o pullback ele sempre acontece em nossas zonas em H2. Inclusive aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então nós tínhamos aqui uma resistência, né? Então ela tocou uma vez, deu derrota, mas olha aqui, ó, houve o rompimento e depois o que aconteceu? Essa resistência virou suporte, né? Ela virou suporte. Aí ela fez aquele movimento, ela pega e vai para cima e vai atrás da nova resistência que é lá em cima. Entendeu? Isso que acontece várias vezes no mercado. Olha só aqui, ó. Então ele rompe a região, pega pro back e vai atrás da nova resistência, tá? É simples assim. E isso você tem que fazer da maneira correta. Beleza. Mas eu queria ensinar para vocês o meu operacional a respeito desse movimento que é o pullback, tá? Porque eu não entro em qualquer pullback, porque acho que você que tem uma análise muito boa, já tem um conhecimento muito bom do mercado, entende que muitas das vezes um rompimento ela pode ser uma armadilha. Então para isso nós precisamos de uma confirmação maior, uma confirmação de rompimento legal, tá? Então a gente vai entrar aqui nos períodos de vela, nos exemplos de vela, para a gente entender melhor. Então vamos fazer aqui um rompimento, tá? Esse rompimento, e vamos supor que ele rompeu essa resistência, e ao mesmo tempo que ela rompeu essa resistência, ela deixou essa pavidade aqui, tá? Então a gente vai fazer uma leitura de vela agora aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender aqui é que essa região de resistência, ela não é uma linha de resistência, tá? Ah, Felipe, ali é uma linha de resistência. Ela não é uma linha de resistência, ela é uma região de resistência. Então toda essa região aqui, ó, opa, foi muito, mas toda essa região aqui, ela é uma resistência, tá? A minha linha, ela vai ser só a minha tomada de decisão. E o que vai acontecer? Muitas das vezes vai acontecer que você vê o rompimento de uma região e você fala assim, agora eu vou entrar com pullback. E o que vai acontecer? O mercado nasce, a vela nasce, ela vai até lá em cima, né? Aí ela volta, né? Ela volta e termina lá embaixo, dando pra gente uma derrota, né? Isso que vai acontecer muitas das vezes. E esse movimento aqui é o pequeno malvadão para nós traders que operamos com pullbacks e em zonas de H2, tá? Porque o que era para acontecer um pullback, acontece aí um falso rompimento, uma armadilha para nós perder dinheiro, tá? Então vamos lá. Primeiro, você nunca vai pegar um pullback, você vai colocar aí como regra, nunca pegar pullback, nunca pegar quando a vela a vela apresentar pavidade de perca de força, tá? Você nunca vai entrar em um pullback quando a vela apresentar uma pavidade de perca de força. Como assim? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu acabei de usar aqui para vocês agora. A partir do momento que ele rompe essa região, ele está em uma zona de resistência, tá? Ele precisa me mostrar que ele conseguiu quebrar essa zona de resistência, transformando essa resistência em um suporte, como eu acabei de falar para vocês. Mas se ele apresentar essa pavidade aqui, por mais pequena ou grande que ela seja, ela não aparece por qualquer motivo, tá? Ela não aparece por qualquer motivo. Esse pavio aqui, ela não aparece por qualquer motivo. Esse pavio aqui, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele vai indicar perca de força, tá? Ou seja, perca de força. O mercado estava subindo, tá? Ele rompeu a minha região, ele mostrou uma zona de impulsividade aqui, porém ele perdeu a força aqui. E se ele perdeu a força aqui, mostrando esse tamanho de pavio, o que vai acontecer? Ele vai retornar
a minha região antiga, tá? Ele vai retornar a minha região antiga. Então a única coisa que eu vou falar para vocês é não entrar quando a vela apresentar pavidade de força, tá? Então toda vez que ele romper a região e mostrar uma pavidade, não entrem a favor de um pullback, porque está mostrando perca de força, tá? Da região por ser uma briga em uma região de resistência, tá? Beleza. Felipe, quando eu posso entrar? Quando eu posso fazer minha operação? A minha operação, ela sempre vai ser quando ela mostrar, tá? Rompimento concreto, tá? Movimento concreto. Você deve lembrar que o pullback, ele é um movimento de correção após um rompimento, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que um rompimento concreto, ele nasce através da leitura, tá? Então você percebe, então vamos supor aí que antes dele romper, ele deixou muito pavio. E quando ele deixa muito pavio, um rompimento já é uma questão já para você entrar com pullback. Olha, você pode ver aqui, ó, vou dar um exemplo aqui do exemplo que eu acabei de dar para vocês, ó. Ele rompe a região e ele deixa muito pavio. E o que você vai esperar quando ele deixa muito pavio? O pullback. Você espera ele tocar na minha resistência, que agora é um suporte, para dizer que o gráfico vai subir. Mas a partir do momento que ele volta, ele desrompe a região. Foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Quando ele deixa muito pavio, quando ele deixa muito pavio em cima, ele apresenta uma perca de força, ou seja, ele tentou romper, mas a resistência foi mais forte e jogou o preço para baixo novamente, tá? É isso que acontece com o mercado. Porém, quando a gente vai entrar no rompimento, quando ele mostrar rompimento concreto, ou seja, quando ele mostrar que realmente ganhou força de alta na resistência, e uma das melhores formas de identificar o ganho de força de alta é a pavidade contrária, tá? É a pavidade contrária, esse pavio aqui contrário. E se ele não tiver nada aqui em cima, melhor ainda, tá? Porque mostra que a resistência não brigou com ele, tá? A resistência não atrapalhou em nada. Então quando você vê esse padrão de muito pavio embaixo e pouco pavio em cima, aí o que você vai esperar? Você vai esperar outra vela nascer, né? Lembrando lá da regra de 2,5. Aí ela vai nascer, ela vai ficar aqui, ó, 1 minuto. Aí quando ela vai tocar, né? Aí você faz aí o que? A compra, dizendo que o mercado vai para cima. O que vai acontecer? Ela vai retrair e vai para cima e terminar por aqui, tá? E ela vai deixar o que nós chamamos, o que nós queremos, né? Que é o nosso pavio. Então você faria uma venda bem sucedida aí. Posso dar exemplo? Posso. Aqui no nosso gráfico. Então aqui foi um exemplo mal, né? Que eu falei que você evitaria. Mas aqui, olha só, nós temos uma resistência, tá? Uma resistência. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha o tamanho desse pavio. O mercado veio, ele foi lá embaixo, aí do nada ele ganhou uma força de alta. A partir desse momento aqui ele mostrou uma impulsividade de ganho de força. Então ele rompe. Olha só o que acontece, o movimento, ele vem, ele toca e sobe, dando pra gente uma vitória e vai atrás da nossa resistência, tá bom? Então é sempre assim que vai funcionar a melhor entrada para o pullback em H2. Esperar a impulsividade do mercado, tá bom? Que é a pavidade contrária. Se ele não deixar, tá? Se ele não deixar pavio aqui em cima, cadê o exemplo? O pavio lá em cima, melhor ainda, tá? Que aí mostra mesmo um ganho de força bem total. Beleza, galera? Então essa é a aula de hoje que eu queria apresentar para vocês como trabalhar com pullbacks em uma região de resistência, tá, pessoal? Ah, Felipe, e o suporte? A mesma coisa, tá, pessoal? Se ele romper a minha região, tá, e entrar com muita pavidade embaixo, ele vai mostrar o que? Perca de força, ou seja, tem uma probabilidade muito grande, ele pode até obedecer, mas a probabilidade é que ele volte para a região e dando uma derrota pra gente. Então o que você vai esperar? Você vai esperar ele romper a região,
muito pavio, tá? Muito pavio. Aí você vai esperar a outra vela nascer. Ela vai nascer aqui, vai tocar. Você vai entrar com uma venda, né? E ela vai retrair de maneira absurda, tá? Essa é a aula de hoje para você entender sobre os pullbacks. É super interessante também vocês entenderem que o rompimento ele tem que ver de uma impulsividade no mercado, tá? Ou seja, de uma força, tá? Ela precisa de força para romper aquela região, tá bom? Como aqui ainda agora, olha o tamanho dessa impulsividade. Ela começou daqui de baixo, foi lá em cima, rompeu, mostrou a pavidade, tá? Aqui ela teve impulsividade, mas ela mostrou perca de força, tanto que ela nem conseguiu buscar resistência lá embaixo, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Beleza, galera? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês a como trabalhar com falsos rompimentos, tá bom? Que já tem até um vídeo que fala sobre isso, mas tudo vai ter a ver com... e Felipe, o que eu faço quando ela romper a região e depois desromper a minha região? Isso eu vou ensinar na outra aula. Por enquanto, fiquem só com a retração, que foi a primeira aula, e o pullback de hoje, que é a nossa segunda aula. Beleza? Então use esses padrões corretamente, eu tenho certeza que vai dar muito certo para você. Na próxima aula eu vou ensinar como você trabalhar com falsos rompimentos e armadilhas, e eu quero que você fique com essas dicas aqui. Foi uma aula bem rápida, desculpando, tá, galera, demora para a segunda aula, mas é porque eu entrei com um projeto novo aí com um rapazinho, tá, e eu tô querendo que dê certo, e a gente vai postar aqui no nosso canal. Beleza? E até a próxima, galera.